Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma aula. Desta vez a aula de número 5, a lição 5 do último trimestre de 2020. O título da lição é o Lamento de Jó. O texto áureo está embasado em Jó 3:24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Nós estamos falando agora sobre o lamento de Jó, sobre a situação financeira que ele teve, mas principalmente da vida que ele levava. E não só a vida, mas o que ele clamava era porque ele pensava que Deus o havia esquecido e o havia abandonado. É uma lição muito interessante, porque expressam vários conceitos sobre a existência humana. E para este debate, essa conversa amigável, nós convidamos o professor presbítero Jackson Van. Ele é um amigo, nós não conhecemos pessoalmente, mas já vi algumas aulas, algumas pregações dele, e as recomendações dos amigos fez com que ele estivesse conosco aqui. É uma honra recebê-los aqui no canal EBD Ação. O canal EBD Ação que tem mais de 5 mil inscritos, e os alunos são assíduos, sempre assistem às aulas e fazem recomendação. E nós o convidamos e queremos apresentar a vocês. Ele vai estar se apresentando, falando da sua vida profissional, da sua vida ministerial, e logo já iniciaremos o assunto do lamento de Jó. A paz do Senhor, professor, irmão Jackson Van. A paz do Senhor, professor Gesiel. Para mim é uma honra, professor, estar com o senhor. Eu já tenho sondado o senhor há bastante tempo, né? E o senhor pode ter certeza, o senhor conquistou de centímetro em centímetro o espaço do meu coração aqui, tá? Esse coração aqui, o senhor já faz parte dele, pode ter certeza. E eu estou aí, pastor, sempre à disposição, sou bacharel também em teologia. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação, né? Nós paramos por causa da pandemia que está havendo agora, né? Eu acho que agora poderemos voltar. Estou fazendo pós-graduação em teologia também, Lato Sensu, pela Uniaself. E está uma bênção, pastor. Vamos que vamos, nós não paramos nunca, sempre confiando em Deus. E agradeço a Deus por ter gerado essa oportunidade de estar aqui com o senhor, tá bom? E acredito que vai ser útil para os nossos irmãos aí, nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Maravilha, a honra é nossa tê-lo aqui, irmão e professor. E sempre buscando capacitação, busca o compromisso que a gente tem com a obra, com a vida profissional, de uma forma geral, sempre estamos estudando e buscando a capacitação. Com certeza será de grande proveito esse nosso diálogo hoje aqui no canal EBD em Ação. Pois bem, na lição de hoje nós falaremos sobre o lamento de Jó. Então nós observamos aqui na introdução, que o comentarista dizendo assim: na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó, que foi a perca das suas posses. Uma série de calamidades se abateu sobre ele e foram catastróficas. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar seu debilitado estado de saúde. Agora, a lição diz assim: entretanto, depois de 7 dias, Jó dirige a fala para seus amigos. O fato mostra que ele ficou em silêncio, e eles ficaram com ele em silêncio, durante 7 dias, porque eles não tinham palavras para medir, para falar, para avaliar a situação de Jó, em detrimento do sofrimento que ele estava tendo naquele momento. Então, uma situação muito drástica, não é, professor Jackson? Acrescentando, corroborando com a fala do senhor aí, o senhor é ciente que existe um contexto cultural a qual ficar em silêncio esses 7 dias fazia parte também. Fazia parte. E eles eram amigos de verdade de Jó, porque ficar 7 dias ali, sentado no lixo, no original aqui, no lixo que eles estavam sentados, no lixo, né? E ficaram em silêncio. E o que eu acho que é interessante também é que eles não estavam somente fazendo essa liturgia, né? Essa espécie de lutando, fazendo esse luto pelos filhos dele que morreu, mas dá de se entender que eles já estavam fazendo essa espécie de luto pelo próprio Jó, acreditando então que o Jó já ia morrer. É o final, acabou, né? A vida dele está se esvairando aí e a vida dele está se acabando. E então também dentro desse contexto que a gente busca um pouquinho mais para entender a situação, para entender o que estava acontecendo, era normal e natural de que a pessoa que estava com essa deficiência, ou seja, que estava doente, ou que estava prestes à morte, no caso de Jó, ele era o primeiro a falar. Então eles aguardaram o momento,
quando Jó se pronunciou, né, fez o pronunciamento dele, então depois eles vieram aí soltar suas avalanches de ideias aí, baseado no que eles entendiam, fazendo uma teologia baseada, que nós vamos adiantando mais para frente aí, professor. Foi muito bem você colocar esse contexto cultural aí, porque, de fato, era um costume da época as pessoas chegarem, né, e ficarem 7 dias esperando ali, como se fosse um enlutado, né? O luto durava de 4 a 7 dias, dependendo da região, né? E então Jó, ele dirige a palavra e ele começa com lamento. E nós observamos que as palavras de Jó foram muito duras, não contra Deus, mas contra a sua situação, contra o seu estado em busca de resposta. Até no ponto aqui do primeiro tópico da lição, nós temos uma pergunta de Jó, ele perguntando, por que eu nasci? Então, ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu, porque ele começa dizendo assim, se não houvesse aquele dia, ele não estaria naquele estado deprimentemente miserável. Ele amaldiçoou o dia que morre, amaldiçoou os seios que o amamentaram, os joelhos que o receberam. Então, um estado de calamidade mesmo, de saúde e de angústia a situação de Jó. E uma das perguntas que ainda pairam sobre a vida dos humanos, principalmente quando está em sofrimento, é o questionamento sobre por que nasci, por que estou sofrendo, o propósito da vida, não é, professor? E, professor, só para mim, nós falar e acrescentar alguma coisa sobre isso aí, me permita também lembrar o irmão que está ouvindo, que está estudando conosco, que o primeiro versículo do capítulo 3, que depois que sai da prosa, que nós vamos entrar agora nessa poesia, que é a Lamentações de Jó, né? Vamos dizer, saímos da moldura e vamos entrar agora na arte, né? E nós vamos perceber que começa dizendo assim, depois disso. Mas depois disso, o quê? Então, a pessoa só vai entender a situação de Jó, como o senhor falou da lamentação dele, só vai compreender o que Jó estava exprimindo para fora, essa lamentação, não contra Deus, como o senhor bem frisou aí, né? Mas exprimendo o que ele estava sentindo, quando você entende o porquê depois disso. Depois disso, o quê? O que houve antes disso? Então, não podemos esquecer que a pessoa tem que ler sabendo que, no mínimo, eu posso fazer uma síntese aqui de 3 coisas que aconteceu na vida dele, só para a pessoa não esquecer. Primeiro, não vamos esquecer que foi um trator que passou por ele, no sentido assim que eu estou dizendo, foi tocado na família, né? Tocou na estrutura dele, família, depois tocou na estrutura dele, que é os bens materiais, o poder aquisitivo, ele ficou sem nada, no zero, matou os 10 filhos dele, né, professor? E por último, professor, foi a ideia de pele por pele, carne por carne, ou seja, vamos tocar na vida dele, tocou na saúde. Então, foi mexido com a estrutura, toda a estrutura emocional, financeira dele. Então, ele passou por um trator, um rebuliço. Então, nós vamos entender agora o depois disso e compreender agora, e eu peço até paciência daquele irmão que está lendo, né, o livro de Jó, que tenha paciência com o Jó agora, professor. Por quê? Porque agora vai começar essas lamentações. Quais são as lamentações dele? Eu penso, professor, que quando você entende isso aí, a gente vai entender a questão da vida, por que Jó estava tão angustiado. Ele estava sofrendo, ele estava com feridas, pastor, do começo do couro da sua cabeça até na ponta da unha dos pés dele. Então ele estava sofrendo demais, ele estava com suas emoções abaladas, destruturado. Então ele começa agora a falar suas lamentações no nível, pastor, que só sai poesia, mas no sentido assim, de sofrimento. Essa é a beleza. Aqui está o contemplar o belo da situação. Então, quando a gente entende o que ele passou, entende o senhor logo vai entender o que está acontecendo, por que ele está fazendo isso. E eu acho importante também, professor, frisar o seguinte, que para a pessoa entender Jó, as lamentações de Jó bem, para entender o que ele estava passando, e por que ele fez essas perguntas que o senhor colocou aqui, a gente tem que olhar a partir do ponto de vista do próprio Jó. Porque se nós olharmos do ponto de vista, do nosso ponto de vista, ou seja, do ponto de vista até mesmo de Deus, quer dizer, sabendo a visão panorâmica da coisa, sabendo o que aconteceu no primeiro capítulo, no segundo capítulo, então fica mais fácil para nós entender. Só que Jó não tinha o primeiro e nem o segundo capítulo.
Jó, ele só sentiu o que estava acontecendo com ele. Da noite para o dia, ele viu a vida dele virando caos, professor. Então, o senhor vai perceber que aí ele começa a lamentar. Ele começa a soltar palavras como questão do dia que ele nasceu. Os primeiros 10 versículos, ele vai falar só do dia. Ele vai falar daquele dia, daquela noite. Né? Ele vai tratar da amaldiçoar a noite, enfim. Pode fazer suas colocações. Foi bom para você fazer essa colocação aí depois, porque é uma expressão que, para quem está pegando da lição para frente, essa lição aqui ainda para frente, ele não vai entender. Então é interessante fazer esse link com a lição passada, né? Depois da tragédia na família, depois da tragédia nos seus empreendimentos, e agora a tragédia da sua própria saúde é que ele vai se lamentar, e principalmente começando pelo dia. Aí começa aqui, né? Por que nasci? Quer dizer, correto. Ele está amaldiçoando o dia que nasceu, porque se ele não houvesse nascido, ele não tinha experimentado o bom da vida, e agora o mal da vida, que para ele era o final. E principalmente a ausência de Deus que ele sentia, né? O maior clamor dele é em torno dessa palavra. Por que Deus não responde? Por que Deus não fala, não se manifesta, não traz uma resposta para ele, né? E o senhor note que foi depois de 7 dias, né? Depois de 7 dias, ele em silêncio, e ele não aguentou. Ele não aguentou, e ele agora entra num desespero, e ele começa a soltar a angústia da alma. Aquela angústia da alma. E lembrando aqui, fazer uma comparação, que muitas vezes isso aqui tira aquela para alguns, parece que, nós estamos conversando aqui sobre isso aqui, a lamentação de Jó, parece que tira o louvor do livro, né? Ele pensa que agora, sabendo disso, parece que tirou a glória da coisa. Assim, tipo assim, não há glória nisso. Mas não, nós não podemos esquecer que o único que foi mudo para o matadouro só foi Jesus. Né? O único que foi como um cordeiro mudo para o matador só foi Jesus. Jó não. Jó, ele pediu para Deus aí que Deus se revesse, né? Colocasse uma forma de rever o que estava acontecendo com ele, que Jó entende que aquilo não estava sendo nem justo para ele. Nem justo. O senhor vai perceber isso, eu posso até mostrar aqui. E o verso 6, ele diz assim: pese-me em balança, fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Então ele estava achando que o que estava acontecendo com ele já estava desproporcional. Tipo assim, na cabeça dele, essa que está acontecendo comigo, essa sequência de coisas que está acontecendo comigo, está desproporcional. E ele pede para Deus, vamos rever o que está acontecendo comigo aí, porque está desproporcional. Né? Isso baseado, se nós basearmos do pressuposto que a lei da colheita, porque ele já tinha sido induzido pelos amigos a lei da colheita também, né? Tipo, aqui você plantou, aqui você colhe. Claro que se nós partir desse pressuposto, então se o senhor é sincero com Deus, se o senhor é honesto, o senhor tem que ser próspero de uma forma financeira ricamente. E não é bem assim. Por isso que o livro de Jó é Por que o justo sofre. Né? Nós entendemos isso aí. Sim, exatamente. O escritor fala assim que a teologia tradicional daquele período era exatamente essa, a lei da colheita e da semente, né? Se ele fosse fiel, tivesse fidelidade e não tivesse pecado, a prosperidade estava sobre a sua vida. Agora, se houvesse alguma falha na prosperidade, na saúde, era sinônimo de infidelidade ou algum pecado. E gira em torno disso o diálogo, né, entre ele e os seus amigos. Agora, o que surpreende Jó é exatamente essa angústia. Se eu não tenho nenhuma falha, não tenho um pecado, não cometi nada de infidelidade, por que isso me vem na minha vida? E ele questiona com Deus, Deus não fala, né? Correto. Então, a gente percebe que a lamentação sobre... nós podíamos ficar falando aqui, se ele falou da noite, falando, né, que ele queria simplesmente que aquela noite não existisse, né, que o céu, que as estrelas não acendessem, né, ele cita ali. Mas, para a gente entender essa situação dele, no mínimo, a gente tem que entender que Jó não tinha os 2 primeiros capítulos, então ele já vem sendo atropelado por essa sequência de coisas, mas o interessante, que não podemos esquecer, o professor não pode esquecer, que ele, em momento algum, ele blasfemou contra Deus, que era o interesse, que era aí esse, um dos maiores focos de Satanás,
que ele blasfemasse contra Deus, porque a ideia de Satanás era que Deus estava comprando adorador. Deus, ele só adora o Senhor porque o Senhor tem dado de tudo para ele, então o Senhor está comprando adorador. Tira isso dele, o Senhor vai ver se ele não blasfema na tua face. E ele mostra que ele não era um adorador comprado. E me permita aqui dar uma canelada, professor. Tem muita gente ensinando aí, né? Ensinando aí a noiva do cordeiro dar o golpe do baú, meu irmão. Pega o que ele tem, vai em cima dele, porque se Jesus tem, pega. Determina, né? Põe ele na parede, espreme Jesus. É verdade. Inclusive, você não vê, inclusive nós não vemos Jó falando sobre a retribuição. Eu quero de volta o que é meu. Tem até hino que fala disso, né? Eu quero de volta o que é meu, e determina, e decreta, exige, né? Exige de Deus o que ele perdeu. Jó não fala nada disso. Simplesmente ele questiona porque ele está passando por essa situação, se ele é um justo, e por que Deus não responde ele se ele não fez nada contra Deus. Essa é a angústia de Jó. Mas ele não questiona por que perdeu os bens, ele não exige de volta por ser fiel, por ser um cristão correto e justo. Ele não exige nada. Né? A única coisa que ele exige são explicações pelo seu sofrimento e pelo suposto abandono que Deus trouxe na vida dele. Essa é a questão de Jó, né? Correto, professor. Então, nós vamos perceber que ele faz as lamentações, né? Mas não, ele, de maneira alguma, ele blasfema contra Deus, né? Ele não cai na ideia de desconfiar de Deus. Inclusive, todo momento a gente percebe que ele faz as lamentações dele, mas ele diz: o meu Redentor ainda vive, né? Eu creio no meu Redentor. Ele demonstra uma fé, né? Ele tem uma esperança ainda, principalmente porque ele fala: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Expressa fé e esperança como um fiel a Deus de fato, né? Um que crê. Isso é fé, expressa fé na vida de Jó. No segundo tópico, segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? Primeiro o tópico, ele fala do dia, né? O dia que ele nasceu. Agora ele está questionando por que ele não nasceu morto, né? Falando do descanso que os mortos têm, né? Quem morre não está passando pelo sofrimento físico, pode até passar pelo sofrimento espiritual, se no caso ele não tiver um destino selado para o céu. Mas os mortos, eles não passam pelas enfermidades que Jó passou, pelas insônias, pela fome, pelas angústias que ele passou. Por isso que ele clama sobre a morte aí. Por que eu nasci morto, né? Correto, professor, correto. Um dia que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrar desse dia, né? Por que não nasci morto? É interessante, professor, que a gente não pode usar isso como base para dizer que Jó, ele quis aborto, ele aprovou o aborto. Não, de maneira alguma. Ele está dizendo aqui sobre a ideia que ele quer passar aqui, é sobre aquela morte natural, uma morte natural. Inclusive, me permita dizer que a minha esposa, quando ficou grávida do meu primeiro filho, que é o Juan Pedro, hoje ele já vai fazer 15 anos já, meu filho, e ele foi descolado da placenta, mas não porque minha esposa procurou aquilo, não porque a gente quis aquilo, inclusive a gente procurou recursos, né, recursos para que o menino sobrevivesse, fortalecesse ele, para que ele tivesse vida e nascesse com vida, com saúde, né? Então, Jó, ele não está aprovando o aborto, primeiramente a gente tem que entender isso, não está aprovando o aborto, mas o que ele está trazendo à tona é que, tipo assim, se eu tivesse nascido e tivesse morrido, né, mas naturalmente, seria uma bênção. Para mim não ter vivido o que eu vivi, como o senhor disse agora, e depois chegar nesse estágio que eu estou aqui, né, e estar sofrendo do jeito que eu estou sofrendo, que era muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, em maneira alguma, a gente pode aceitar, né, ainda aceitar ou falar que Jó estava aprovando aborto, que ele reconhece o aborto, e baseado nisso aqui, a gente fazer uma teologia aí do aborto, que vamos concordar com o aborto. Bom, eu entendo dessa forma, professor. Não, de fato você tem razão, porque Jó não está dando legalidade para o aborto, e nem dando base, né? O que ele fala, ele diz assim, que se ele tivesse nascido morto, é diferente de uma criança que nasce viva e os pais depois tiram a vida, né?
Correto. Então ele não está dando legalidade ao aborto, como muitos teólogos, inclusive, dão vazão para o aborto. E muitas igrejas têm apoiado o aborto, e a Bíblia não apoia o aborto. Se a gente buscar qualquer texto bíblico falando sobre a vida, Deus é o autor da vida. Nós vemos que o próprio Deus, dizendo através dos escritos e dos profetas, ele é quem abate e quem humilha, né? Exalta e humilha, dá vida e tira vida. Mas não tem nenhuma legalidade na Bíblia dizendo que as pessoas podem tirar a sua própria vida ou a vida de alguém. Inclusive, não matarás permanece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando expressa o amor ao próximo quanto a nós mesmos. Então, não dá legalidade para o aborto, apesar de alguém achar nas entrelinhas aqui que joga legalidade ao aborto. Ele não. E nem também ele tem o desejo de suicídio, né? Por mais que o desejo de morrer não expressa o suicídio, o atentado sobre a sua própria vida. E mesmo assim ele continua vivendo e lutando sobre a vida e falando sobre a beleza que é viver. Então você tem razão quando fala que não é uma legalização para o aborto. Então, professor, não esquecendo também que, assim, a ideia que Jó quer passar para nós, que a gente percebe lendo todo o contexto, é que no nascimento, né, a alegria, tanto no Ocidente quanto no Oriente, que nós estamos tratando aqui do Oriente, né, para quem não sabe, lá havia essa alegria da criança nascer. Se fosse homem, mais alegria ainda. Era de certa forma, alguém pode dizer que é machismo, mas eles valorizavam o nascimento do menino, do varão. Então, era de uma forma assim, havia uma festa, havia uma alegria, que não é diferente de nós no Ocidente, né? Não é diferente de nós. Mas Jó falou bem assim, que aquele dia se tornasse triste, cara. Não haveria aquele dia, que se esquecesse daquele dia, né? Voltando um pouquinho agora, mas só trabalhando com essa ideia, né? Então, não podemos esquecer que ele só estava passando a ideia daquele dia ser um dia que ele nasceu. Ele entra nas suas poesias dizendo que a mãe não dá-se o leite. Ele cria uma espécie assim, de personificação da noite. Ele cita com a mulher que aquela noite fosse estéril, né? Que aquela noite não dá-se a luz. Inclusive, professor, ele diz assim, que o que deu a notícia o pai deles, ele é um homem, expressando o que você disse aí, porque quando no Oriente era assim, os homens eram mais valorizados. Inclusive, até hoje, as mulheres não têm o valor, inclusive não têm oportunidade nem nos desejos sexuais. Ainda há países que privam a mulher do desejo sexual. Mas no período de Jó, ainda mais. Quando nascia um homem, dava-se uma festa, porque era o representante da família, o que ia levar o nome, a geração, o que ia administrar as posses, as heranças do pai depois que o pai partisse. Então, quando deram a notícia para o pai de Jó, é um homem que fizeram a festa, Jó disse, quem foi que deu essa notícia que é homem? Que seja amaldiçoado esse indivíduo também. Ele estava indignado com a situação dele, porque o sofrimento era maior do que a própria alegria de saber que no dia do seu nascimento houve festa, e que agora ele passava por uma situação de desprezo, segundo ele pensava, né, entre aspas, um desprezo de Deus. Deus não se apresentava, não respondia, não se manifestava nada para a vida dele, para responder, sendo ele fiel, porque ele passava por esses entraves da vida, né, essa adversidade, vamos dizer assim, tanto na saúde como na vida financeira, e ele queria resposta, sendo que na mente dele ele estava sendo fiel, e o fato de ser fiel, justo e temente deveria vir a prosperidade, a bonança, a paz e a alegria. A teologia tradicional ainda estava também na mente de Jó. Professor, eu quero fazer uma ideia aqui que eu tenho comigo, um pensamento, né? Que a Escritura, eu penso que me dá direito a eu pensar dessa forma. Nos primeiros 7 dias que ele ficou em silêncio, professor, eu penso que ele ficou em silêncio porque a dor, o sofrimento estava tão grande, que estava numa dimensão que fugiu palavras para ele expressar o que ele estava sentindo. Então, ele começou a se organizar, primeiramente, mentalmente, depois do 7º dia, que aí ele levantou e fez essas lamentações em formas, e começou a filosofar de formas poéticas, que muitas vezes nós do Ocidente não compreendemos essa linguagem tão poética que ele usava, tão diferente para nós, e muitas vezes nós lendo assim de uma forma normal, nós temos dificuldade até em entender por que ele estava dizendo tudo isso.
Por que ele usava esse símbolo? Mas aquilo era para mostrar o sofrimento deles. E no Oriente, né, nós já sabemos que falar em forma de poesia, pode notar o livro de Salmos, né? O livro de Salmos, muita poesia, cântico. Eles usam a sua criatividade para externar, para expressar sua dor. Jó, ele chega no momento que ele chama até mesmo os amaldiçoadores do dia, para amaldiçoar o seu dia, que era mais ou menos aquela espécie de Balaão, quando Balaão amaldiçoou o povo de Israel. Tinha uma pessoa que era perita nesse assunto, só para amaldiçoar o dia. E ele convidou, de certa forma, que esses homens amaldiçoassem aquele dia. Mas, claro, que não ia resolver mais nada, não tem como voltar no tempo, não tem como retroceder. É interessante, professor, que a dor, o sofrimento, da forma que nós gerenciamos ela pode fazer duas coisas na nossa vida. Ela nos fortalece, deixando nós mais fortes, ou simplesmente ela enluta a pessoa e deixa a pessoa cheia de angústia e de dor. A pessoa começa a ver a vida preto e branco, triste, e muitas vezes ela inclina até mesmo... A vida está tão preto e branco e sem graça que ele prefere morrer, mas não morrer como o Joaquim, que muitas vezes queria morrer, mas não foi ele, em nenhum momento ele tentou tirar sua vida. Mas tem pessoas que ele cai no delírio, pastor, de tirar sua própria vida. Isso é verdade, de tanto sofrimento, né? As pessoas atendem a sua própria vida. O caso de Elias também, que desejou a morte, mas não atentou sobre a sua própria vida. Então, o Jó, Elias e os demais são exemplos para quem passa por momentos de adversidades. Tem pessoas que são mais fracas mentalmente e, às vezes, acham que tirar a vida seria melhor do que enfrentar as adversidades. E nós observamos que tanto Jó, quanto Elias, quanto Jeremias, que foi rejeitado pelo povo de Israel, enfrentar as adversidades. Depois de enfrentar as adversidades, aqueles momentos de angústia passaram. Então, como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O interessante, pastor, que Jó e nós, todo momento nós temos o consolo de Deus. Nós temos Deus do nosso lado. Nós passamos por diversidades, mas nós temos esperança. Nós temos consolo. Nós temos em quem nos agarrarmos e acreditamos que nossa vida não está ao léu. Vou dar um exemplo aqui. As notícias que vêm sendo anunciadas pelos meios de veículos de comunicação, vem dizendo que está morrendo muitas pessoas, está morrendo gente, está morrendo com a pandemia, está morrendo com o coronavírus, o Covid está matando. Toda essa notícia ruim, a gente sabe o que está acontecendo, mas quando chega num cristão, num servo de Deus, aqui, pastor, a notícia tem que parar, porque nós sabemos que 1.000 cairá à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque a notícia para nós, pastor, nós sabemos que Deus é soberano e está no controle de tudo. Peraí, não é bem assim não. Está morrendo gente, mas só até onde Deus quer. E Jó tinha essa fé também. Sim. Foi bem lembrado você contextualizar isso aí, porque nós estamos vivendo esse momento de angústia, momento de crise, de pandemia, de reclusão, e você contextualizou muito bem, porque, de fato, há pessoas que perderam entes queridos com o coronavírus, estão passando por desespero, outros estão passando por dificuldade porque perderam o emprego diante da crise econômica, em detrimento da pandemia. E a mensagem que nós temos para essas pessoas que estarão assistindo este vídeo é exatamente isso. Jó passou por momentos semelhantes, momentos de angústia, de desespero, de não ver saída, ele leva para trás e até, como nós estamos falando aqui, amaldiçoou o dia em que nasceu, mas... Todavia, Jó não atentou para a sua própria vida, não se desesperou, não perdeu a fé em Deus, por mais que ele questionava em forma de poesia e o lamento dele sobre o dia, sobre a situação e sobre tudo, até a questão de Deus estar em silêncio, Deus não respondeu os seus questionamentos, por que ele, como sendo fiel, reto e justo, estava passando por dificuldades tão calamitosas como aquela.
ele não pecou nas palavras, nos questionamentos. Então, nós ir em busca de resposta para a nossa situação também não é um pecado. O pecado se constitui quando nós perdemos a fé em Deus, quando nós nos entregamos à tribulação e achamos que não tem esperança e nem saída para a situação adversa que estamos vivendo. Então, nós trazemos essa palavra de consolo e esperança para que aqueles que estão passando por um momento semelhante consigam ter um pouco de fé e de esperança, porque haverá uma luz no fim do túnel. Agora, o outro ponto aqui é livre de tribulações e uma realidade para o cristão. Os outros dois últimos pontos aqui do segundo tópico. Livre de tribulação porque a morte, ela traz essa liberdade de tribulação da vida dos vivos, né? A situação de sofrimento dos vivos é diferente dos mortos, a não ser que os mortos vão para um outro lugar que não seja o paraíso, né, professor? Jó, ele caiu na ideia, eu acredito que o contexto cultural e os próprios amigos estavam influenciando ele cair no pessimismo, né? Na ideia da morte, né? E ele estava entendendo que na morte ou na ausência da vida, ele ia ter descanso. O sofrimento estava tão tamanho, tão profundo, tomado conta das suas tripas, dos seus ossos, que ele entendia que na sua morte acabaria tudo isso aí. Então, a gente vai entender o seguinte, que, na verdade, assim, não foi isso que ele disse, mas dá de compreender que ele não queria, se fosse assim, morrer, ele queria viver, ele queria ter vida. Mas essa vida que ele estava tendo, é tipo assim, ninguém merece. Eu prefiro estar na morte e ter um novo começo, eu quero recomeçar, porque isso aqui não dá mais. E só fazendo uma atualização para os nossos dias atuais, quantas pessoas estão desse jeito, professor? Quantas pessoas que estão vendo a vida preto e branco, né? Pessoas que estão aí com acúmulo de frustração e leva a pessoa a fazer bobeira, né? Ele perde a razão, o sentido em momento aí e está se suicidando. E isso aqui eu acho lindo, professor. Uma das coisas que eu acho interessante no livro de Jó não é o que aconteceu totalmente assim, os acontecimentos, os caos, as sequências de coisas que aconteceu na vida dele. Mas o que eu acho bonito é a forma que ele se posicionou. Em nenhum momento também ele tentou tirar a sua própria vida. Da forma que ele se posicionou nessa situação. O homem, me permita me dizer aqui, professor, com tudo isso aqui, professor, ele estufou o peito, cerrou o queixo aqui e foi para cima. Fez as perguntas para Deus? Fez. Questionou? Questionou. Mas não faltou a fé. E ele só queria entender a razão daquilo que estava acontecendo com ele. Que acontece o que o senhor falou, por que eu nasci? O que está acontecendo? É os porquê que acontece. Contextualizando, a gente tem que olhar também para o contexto atual, né? Depois da situação econômica, né? Depois da situação econômica do Covid, de muitas mortes, inclusive de muitos cristãos, as pesquisas dizem assim que os traumas têm aumentado, a depressão, a ansiedade, a frustração, né? Ela tem aumentado tanto na questão de emprego, de famílias, como de saúde. Então, o que nós observamos é o Jó até parece que ele teve alguns momentos de estresse. Dá a entender, assim, que ele teve alguns momentos depressivos, mas ele não chegou ao desespero, né, de achar que o suicídio era a saída, ou que abandonar o próprio Deus seria uma saída também para a sua morte e descansar em paz, como a mulher sugeriu, impressionada pelo próprio inimigo. Mas Jó, ele manteve a calma, por mais que ele questionava tantos dias a sua situação, como a ausência da presença de Deus, ele manteve a sua fé, manteve o foco. Aquilo que sugeriam para ele, no caso da mulher, para abandonar o próprio Deus, ele dizia que era loucura. Preferia continuar acreditando em Deus, esperando em Deus. Eu sei que ele vive com a fé, por mais que os questionamentos viessem, mas ele permanece sem mover nem para a esquerda, nem para a direita, em relação à sua fé e à sua fidelidade a Deus. Então, a saída nossa também é essa. Os cristãos passam a adversidade. O livro de Jó, ele quer transmitir exatamente isso, que não é porque somos fiéis, somos justos, somos tementes a Deus, e se desviamos do mal, com caráter libado, com oração, jejum e consagração, que não nos sobrevirá a adversidade, a tribulação, as angústias. Isso também vem para os que são fiéis, que estão em Deus. Mas acontece que é por causa da situação do mundo, a situação da vida, ela nos traz isso.
O pecado trouxe essas angústias, mas não porque estamos pagando algum mal que fizemos, né? E hoje eu estava aqui e alguns amigos meus aqui, né, fizeram uma pergunta para mim, falou, Jackson, mas por que então que Deus, toda a humanidade logo, e acaba com esse mal todo, né? Já acaba com tudo. Eu disse para ele o seguinte, falei bem assim, tá, hipoteticamente faz conta que sua esposa está gestante, né, e você está feliz que vai ter um filho, e faz conta que esse filho aí pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja ruim, e pode ser que ele nasça também, tá? E comece a dar trabalho para você. Mas com isso você vai fazer uma vasectomia em você, por isso você vai matar a criança, você vai acabar com o potencial da sua esposa, você vai operar ela e acabar com o potencial dela ter outro filho. Eu falei, eu não posso fazer isso por causa de um filho. Eu falei, é assim que Deus fez. Não é por causa do pecado de Adão e Eva, né, que Deus vai acabar com o potencial da humanidade, de ter os adoradores de Deus diante dessa circunstância. Porque adorar a Deus, quando as coisas estão boas, está fácil, a geladeira está cheia, o carro é novo na garagem, a casa é linda, tem dinheiro na conta, é fácil. Agora eu quero ver adorar a Deus igual na situação de Jó. 10 filhos mortos, perdeu todo o seu poder aquisitivo. A esposa que era para dar estrutura para ele, chega nele e fala, olha, faz o seguinte, Jó, blasfema contra esse Deus aí, e para com isso, encerra com isso. Desliga de Deus e morre. Ele ficou sem estrutura. Mas mesmo assim, nessas adversidades, nessa circunstância, ele continuou adorando a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus, os olhos de Deus procuram os fiéis na terra. É nesse momento que a política, o sistema político está corrompido, os nossos juízes, as autoridades, muitas vezes estão vendendo causa a preço de ouro, meu irmão. Quem tem dinheiro, compra. Mas é nessa hora que nós, no meio desse contexto que nós estamos vivendo aqui, que nós damos um passo de fidelidade e servimos a Deus. Porque Jó, ele não é um homem sobrenatural e estratosférico, um homem, que eu estou falando aqui, de uma natureza diferente da nossa. O único aqui que é poderoso, estratosférico e tem seu poder imensurável aqui é Deus, mas um Deus que usa pessoas como nós, que nos colocamos na brecha. Nós decidimos servir a Deus diante desse contexto que nós estamos vivendo, diante dessa política, diante da pandemia, não importa a situação que esteja acontecendo. É nesse momento que a gente canaliza toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. É correto isso aí, porque até a gente vê muitas pessoas, muitas religiões dizendo que você vem para Deus e vai ter prosperidade, venha para Deus e vai ter a sua vida em abundância. Mas o que está implícito ali na questão de Jó é que o diabo ele acreditava que as pessoas só adoravam a Deus porque Deus os cercava de bem, de saúde, etc. E é possível a pessoa servir a Deus em meio à calamidade. Ser fiel a Deus em meio às tristezas, em meio às angústias, a pessoa continuar sendo fiel a Deus. Lógico que, como disse Paulo, né, a vida do cristão, ela não é uma vida de tristeza. Ele fala contristado, mas não uma vida de tristeza, não uma vida de angústia. A tristeza e as angústias são passageiras na vida do cristão, mas o cristão passa por momentos desagradáveis. Mas mesmo assim, nós acreditamos a Deus, toda a honra e toda a glória, e continuamos firmes e louvando a Deus pelas adversidades. É o que Jó fez e é um exemplo para todo cristão que serve a Deus independente. Agora, tem muitas pessoas que acham que para servir a Deus, ele é obrigado a te dar saúde, a te dar prosperidade e riqueza. E Deus não é obrigado. Nós servimos a Deus não porque ele tem para nos oferecer, mas servimos a Deus pelo que ele é, né? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e o dono da vida. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Aí as questões vale a pena viver? Qual que é a brevidade da vida? Qual que é o valor de ter a vida apesar das dificuldades, das adversidades? É uma pergunta que até hoje, no dia de hoje, nós fazemos. Nessa terceira seção do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Então, quer dizer, por que não tirar a vida desses indivíduos? Não seria melhor eles repousar em segurança do que viver uma vida de sofrimento? Quando Deus ele nos deu o livre-arbítrio,
porque eu, como um bom armeniano, né, eu falo do livre-arbítrio aqui. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, eu entendo uma clareza muito grande, professor, eu estou bem consciente disso, que Deus já sabia sobre as nossas decisões. E essas decisões, Deus já sabia se era certo ou errado, ele sabia, mas ele nos deixou com o livre-arbítrio para nós tomarmos as decisões. Esse é o potencial do ser humano. E é interessante que Deus é o único ser que não precisa ser ignorado, que não haveria necessidade dele ser ignorado em nenhum momento, mas mesmo assim ele permite que nós o ignoramos, mas mesmo assim não deixa ele de ser Deus ou deixa ele menos Deus. Ele continua sendo Deus que criou seres humanos, né, que tem esse dom da vida, é um direito. Né? A questão de ser miserável ou questão de ser miserável, eu penso que está ligado à forma que nós lidamos com o dia. A mesma chuva que cai para mim, cai para o outro. A questão aqui está muito assim. Eu estou levando para um lado aqui mais para a prática nesse momento aqui, tá? Sim. É usado de alguém, né, cuja vida tribulada é miséria. Eu penso assim que a mesma forma que a pessoa vem chuva para mim, vem para o senhor, o mesmo sol que o senhor recebe é o mesmo que eu recebo, mas é a forma que nós vamos lidar com o dia. O senhor estudou, eu estou estudando. Então, eu penso que a pessoa que quer ter uma qualidade de vida, o caminho é esse. Quer dar qualidade de vida e ter uma qualidade de vida e dar qualidade de vida para a sua família, o caminho é esse. Agora, tem outras pessoas que têm o privilégio, né? De repente não teve estudo, mas com o saber que ele possui, ele é inteligente para dar uma qualidade de vida também para a sua família. Então, eu penso que Jó, a vida para ele tinha tornado intolerável, mas a vida não é isso. Ele falou, não vamos esquecer que ele falou debaixo de pressão. Ele falou debaixo de questões, pastor, que está fora do meu raciocínio. Quem aqui de nós que perdeu 10 filhos de uma vez? Né? Então, o senhor vai perceber que lá na frente, Jó fala bem assim, tampa a minha boca, que eu já não sei mais nem o que eu estou falando. E esse é um dos momentos que não dá de a gente levar em consideração. Lembra que eu falei que nós temos que ter paciência com ele também? De fato, nós não temos as respostas para tudo nessa vida, né? Porque Jó queria resposta. E no entendimento dele, na sabedoria dele, ele fez perguntas aparentemente difíceis para Deus. Ele queria saber por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Por que o miserável ele tem que passar por aquela vida de miserabilidade? Por que só os que têm saúde poderiam viver e não os que não têm saúde viver passando a vida deprimentemente miserável? São as questões que ele levanta. Agora, o que nós não vemos Deus respondendo as perguntas de Jó umas por uma, mas Deus agrega às perguntas que ele faz outras perguntas, demonstrando que Deus ele não tem que dar respostas quando nós questionamos, demonstrando que Deus ele é soberano, ele não dá satisfação, os seus planos a gente não pode, os planos dele não podem ser frustrados. O próprio Paulo, ele fala na sua doxologia lá em Romanos, dizendo assim, quem deu primeiramente a Deus para ele retribuir? Então ele faz essas perguntas aí. Então, quem sonda o coração de Deus? Quem sabe os propósitos de Deus? Jó achava que tinha razão em questionar a situação que ele estava, sendo ele justo. Parecia que Deus estava trazendo uma justiça. Ele não chega a dizer isso, mas ele questiona. Por que ele, sendo justo, ele passa uma vida dela? E Deus não responde, Jó. Deus faz outras perguntas. Deus fala, onde que tu estava quando eu colocava limites dos mares? Onde que tu estava quando as estrelas da alva cantavam? Quando eu fazia a criação do céu, da terra, das águas? Tu estavas aonde? Aí ele pergunta, responde se tens entendimento. Nesse tempo tu era nascido? Então, responde. Então, Deus agrega outras questões sem dar satisfação a nada do que ele questiona. E Jó percebe nas próprias respostas, ou aliás, nas próprias perguntas de Deus, que Jó não entende nada do plano de Deus. E que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Aí você tem razão quando ele diz assim, pus a mão à minha boca, porque falei do que eu não conhecia. Agora eu vou te perguntar e tu vai me ensinar. Olha aí.
Então, quer dizer, Deus, ele ensina os seus propósitos para o homem no tempo dele, quando ele quiser. Nós não temos respostas para tudo. Não temos resposta por que o justo sofre, se o justo, é temente, é fiel, por que vem o mal. Nós temos algumas coisas que podemos questionar ou falar, ou algumas luzes que podemos sugerir quanto ao sofrimento do justo. Mas não sabemos por que o miserável, por que o cego vem sem ter a luz, e mesmo assim ele vive muito tempo. Nós não temos as respostas prontas para responder, a não ser pelos propósitos de Deus, né? Deus tem os seus propósitos em tudo, e é louvado até mesmo na vida da pessoa que não tem a visão para ver a luminosidade do dia, mas esse indivíduo tem a capacidade de, mesmo nessa condição, de saber que existe o sol e existe luminosidade, e pessoas sãs que observam essa luz maravilhosa, ele vivendo nessa vida deprimentemente miserável, ele tem a escolha e a capacidade de adorar a Deus, servir e louvar e se ser fiel, por mais que ele tenha uma vida indiferente. Professor, o senhor falando, eu corroboro com a sua fala, professor. Me permite eu fazer uma... Eu lembrei aqui, eu estava em Nova Mutum com o pastor Nivaldo, pastor presidente de Nova Mutum, né? E chegou uma irmã ali até nós e fez uma pergunta para ele, né? Falou assim, pastor, eu vi uma mulher numa cadeira de roda, uma moça tão bonita, e ela era toda deficiente, ela não mexia com os braços, não mexia com as pernas, e ela estava toda torta, assim, nasceu daquela forma, nasceu com deficiência, uma moça bonita, mas especial daquela forma. Por que Deus fez ela dessa forma? Ela fez essa pergunta, por que Deus fez ela dessa forma? Tão uma vida miserável daquela forma. Aí o pastor Nivaldo, que é o pastor presidente, falou, olha, você pergunta para o Gerson, porque essas perguntas quem responde aí é só Gerson. Eu falei, bom, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora falou que Deus que fez. Ela falou, sim. Eu falei, mas quem que é na Bíblia Sagrada que a senhora vai ver que Deus fez? Que Deus fez com as suas próprias mãos? Ela falou, Adão e Eva. Eu falei, correto. Essa moça aí, me permita me dizer, assim, é dura as palavras, mas eu penso e entendo biblicamente que existe o fruto do pecado. A gente, com muitos anos, de geração em geração, vem vindo um fruto do pecado, e o pecado vai dando no DNA do ser humano de uma tal forma que começa a ter essa deficiência mesmo. Mas o que Deus fez, Adão e Eva, era perfeito. O resto, o senhor vai ver isso aí. Essa vida de miséria, a vida de pessoas sofrendo, olha, Deus fez um mundo perfeito. Mas a administração está na vida dos seres humanos. Está em nossas mãos. É nós que administramos esses bens. E me permite dizer uma coisa, que tem muitas pessoas que se intitula ateu, se intitula que não acredita em Deus, né? Por que eu não acredito? Então, uma das respostas chega nesse ponto aí, professor. Nós vamos cair nessa apuria. Por quê? Porque o senhor já viu aquele filhinho da vovó, criado por vovó? Esse dia eu estava no Mercado Extra, e lá caiu um menininho que estava com a avó dele e começou a chorar porque queria um chocolate, que ele queria aquele chocolate, e ele deitou no chão e começou a chorar. E eu fiquei ali olhando aquilo, eu fiquei perplexo. Só que eu percebi que aquele menino é como muitas pessoas diante de Deus. Se Deus não faz o que ele quer, se não é do jeito dele, se alguém morreu na família dele com câncer, alguém está sofrendo, alguém virou mendigo, ele joga a culpa em Deus, porque o culpado é Deus, ele chora e faz biquinho e reclama de Deus. Só que ele não entende que os planos de Deus são mais altos que os nossos, e nem os nossos pensamentos são como os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus estão em outro nível, em outra altura. Então, o que acontece? Eu penso que não existe ateu. Eu penso que existem pessoas frustradas. Ele fica zangado, empurrado, e fala, eu não quero mais acreditar em Deus. Por quê? Porque Deus não me deu o que eu quero. Aí entra o que eu falei para o senhor, a dor, ou faz uma pessoa forte, confiante em Deus, ou simplesmente faz pessoas amarguradas e ateus. Pessoas que falam assim, eu não quero mais acreditar em Deus. Por quê? Porque ele não fez o que eu quis. Pastor, professor, nós estamos em aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes na face da Terra. Já pensou se Deus coloriu o céu da vontade de cada um? Aí é complicado, né? Então, seria muito complicado. Seria muito complicado. Você razão quando Salomão disse isso, né? Eis que uma coisa descobri, que Deus fez o homem perfeito. E o texto de Gênesis também diz que tudo que Deus fez era bom. Mas Salomão conclui dizendo,
mas o homem buscou muitas invenções. Ele buscou desobedecer, pelo livre-arbítrio, escolheu pecar, e com isso veio as consequências, né? Até mesmo nas gerações futuras, como você disse aí, as questões de pessoas cegas, aleijadas, vieram em detrimento do pecado de Adão. Para quem não entende a essência da morte, ele acha que na morte se acaba tudo. O que acaba na morte, para quem entende, sabe que é a dor, é a tristeza, é o frio, é o calor, é a conquista, é a venda. Mas para nós que estamos em Cristo, nós não podemos esquecer que para nós só começa uma novidade maior de vida em Cristo Jesus. Para nós, aí que começa, professor. Para nós agora que começam as coisas boas. Foi boa essa fala que você falou, porque muitas pessoas pensam assim, que ser sua vida, acabou o sofrimento, não há vida além da morte. Mas para o cristão, não. Além da morte, é aí que começa, de fato, a nossa vida. A vida eterna, né? Essa vida aqui é 70, 80 anos que passa disso de canseira. Mas a vida eterna, se partirmos fiéis, aí é o gozo eterno para isso. Maravilha. Olha, eu estou muito agradecido. Eu compreendo que o livro de Jó, ele veio para trazer passar essa informação para nós, trazer essa luz, né? O senhor disse que Deus... Jó fez as perguntas, mas Deus não respondeu. Deus só mostrou para Jó o seu poder, sua grandeza, sua autoridade. Deus, através das perguntas que ele fez para Jó, só estava exaltando sua grandeza. E, de certa forma, dizendo assim para Jó, Jó, você não sabe o que está acontecendo, mas está no meu controle. Se alguém sabe alguma coisa, que é eu. Se fosse eu traduzir o que Deus estava dizendo, é tipo assim, Jó, você só consegue ver a curva, eu vejo além da curva. Você consegue ver a montanha, eu vejo depois da montanha, Jó. Então, por que o justo sofre? Esse livro veio mostrar para nós que muitas vezes está a resposta para nós numa esfera espiritual, no abstrato, de uma forma, irmãos, que nós só temos que servir a Deus mesmo, glorificar a Deus, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus os nossos pensamentos. Mas tudo que Deus faz é bom e é de excelência para nossas vidas, né? Tudo contribui só para o nosso engrandecimento, para a exaltação do crente, do cristão. Maravilha. Então, essas lições do livro de Jó ficam para a nossa vida, que passamos por momentos semelhantes. E queremos agradecer a participação do professor Jackson aqui no canal, foi de bom proveito, já estamos aí com mais de 50 minutos aí de diálogo sobre o livro de Jó, e se fosse falar mais, com certeza seriam mais assuntos pelo conhecimento que ele tem. Mas nós vamos limitar esse tempo aqui, que está bom, quase uma hora aí de videoaula, e que Deus abençoe ele, e ele vai voltar em uma lição dos jovens agora, com a temática para a juventude. Muito obrigado, professor. Obrigado pela confiança. Nós é que agradecemos, e uma boa aula para todos os professores e os alunos e os assinantes do canal EBD Ação. Voltaremos na próxima lição, com a lição 6, com o novo professor. Deus em Cristo vos abençoe.